Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente, em visão, cerca da nona hora do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o. Cornélio, fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar. Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço, explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa, por volta da sexta hora, para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu-o, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E falando amigavelmente com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar. Logo que chamado, pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu: Faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava em oração pela hora nona, em minha casa, quando diante de mim
postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois todos nós, diante de ti, para ouvir tudo o que foi ordenado por Deus. Tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamasses ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: Poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fôssemos batizados em nome de Jesus Cristo. Que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Palavra do Senhor.